paz, você está aqui na Academia de Planejadores, no nosso blog. Tirei algumas semanas de férias para aproveitar o tempo em casa com minhas filhas, mas de volta com força total para os nossos temas, para os textos que eu me planejo para que sejam quinzenais. E o texto de hoje, enquanto eu estava escrevendo ele, eu cheguei à conclusão de que é um texto da hora da verdade, né? Eu dei o título de Como Ter os Seus 5 Primeiros Clientes como um verdadeiro planejador financeiro pessoal. E por que é hora da verdade? Você já deve ter feito, a gente está aqui na Academia de Planejadores, e aqui mostra um pouquinho disso que eu quero dizer. Você está nessa estrada, né, para o verdadeiro planejador financeiro pessoal. Você já deve ter feito diversos cursos, academias, assistiu palestras, você assistiu vídeos na internet, você eventualmente foi estudar para tornar-se um CFP ou qualquer outra certificação relevante que exista, mas agora é hora da verdade, é hora de você dar um sinal verde e começar a ter clientes. E aqui eu me refiro ao seguinte, tá? Esse texto serve para quem está começando uma caminhada, ainda não tem clientes, mas ele também serve para quem já está em uma renovação ou em uma transformação da sua atividade como um profissional de serviços financeiros. Porque pode ser, dá uma olhada aqui na imagem, que você já tenha vindo desses altos e baixos, como agente autônomo de investimento, ou então um planejador de investimentos, como um corretor de produtos financeiros, ou até mesmo como um gerente de banco. E talvez você tenha decidido, ou então você esteja contemplando, encarando os seus receios, medos, anseios, para tornar-se um verdadeiro planejador financeiro, aquele que é única e exclusivamente remunerado pelos clientes. E você então tem que começar uma trajetória menos um tanto quanto errática e potencialmente volátil, que só te dá ansiedade, faz você ter a sensação de que você trabalha, corre, mas parece que a paisagem não muda. Então, eu imagino que esse é um conteúdo relevante para você, porque ele é hora da verdade para você começar a dar os primeiros passos nessa escadinha que vai te levar para uma vida bacana, não sendo essa uma escada ágil, não estou prometendo coisa alguma, não é um caminho trivial, fácil, rápido, porém também não é o que tem nessa parte do mercado, que é um monte de castelo de areia, e eu sei que você sabe disso, por mais doloroso que isso possa parecer e muitas vezes mesmo te machucar, mas eu sei que você concorda comigo. Então, vamos ao texto. A minha primeira recomendação, esse texto eu organizei numa recomendação principal, é como se fosse o fundamento central desse texto, e depois 3 orientações que suportam essa minha recomendação mais central. E a recomendação é essa: não faça planejamento financeiro completo. Quando você estiver conversando com um potencial cliente, talvez pessoas que ainda sejam do seu círculo pessoal e social, mas a minha sugestão, mais do que uma sugestão, é realmente uma recomendação, é que você não faça planejamento financeiro completo. Isso emerge pelo seguinte: você ainda não tem, até ter uma boa quantidade de horas de voo, uma plena ciência do que é um verdadeiro planejamento financeiro pessoal. E se você lançar-se para promover isso como uma proposta, invariavelmente e muitas vezes de maneira não consciente, você tem uma grande probabilidade de perder-se quando estiver propondo para alguém trabalhar contigo. E isso vai transmitir uma desconfiança para outra pessoa, e não obstante, talvez seja esse um dos motivos que eu tanto tentei e parece que não deu certo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns colegas que já tentaram, inclusive, ser verdadeiros planejadores e só receber do cliente, mas dizem, eu não consegui. E eu
faço então aqui uma proposta para uma hipótese do porquê isso acontece, é que você, sem ainda antes ter plena ciência, e dessa plena ciência hora de voo, e da hora de voo, então a confiança para convidar alguém a caminhar contigo, você acabou transmitindo desconfiança e por isso as coisas não deram certo. Então, não faça, não se promova, não proponha fazer para alguém, talvez para as primeiras 10, 15 pessoas que você vai conversar, não faça um planejamento financeiro completo. Então, se não é para fazer o planejamento financeiro completo, o que eu faço? E aqui eu entro então naquelas 3 orientações. Essa é a recomendação. Não promova isso, não se posicione dessa maneira, não faça uma promessa que você não vai poder entregar. Okay? Esse é o pior perigo e muitas vezes a maior das falhas que a gente faz, prometer aquilo que a gente não consegue entregar. Não prometa, porque você não vai, no começo da sua carreira, conseguir entregar. Mas isso não é um problema, eu vou te mostrar por quê, te orientando então ao que fazer no lugar de uma promessa de um planejamento financeiro completo. A primeira coisa que você vai fazer é essa daqui, tá? Você vai resolver um problema. Você vai resolver um problema. Você vai ficar craque em resolver problemas. Ao longo de toda a história, milênios, pessoas conseguiram ter sucesso quando resolveram problemas dos outros. É simples assim. É simples assim. Você precisa ser craque primeiro em resolver um problema. Depois você vai costurar a criação de um planejamento financeiro mais robusto, mais completo, com maior profundidade e mais amplitude. Mas o teu primeiro passo é resolver um problema. Deixa eu te explicar o porquê, convidando aqui para o nosso assunto um cara chamado Lee Lefevre. E ele então tem uma teoria que ele chamou de The Curse of Knowledge, ou a maldição do conhecimento. E ela é muito joia e faz total sentido. Fica bem atento aqui nos próximos 2 minutos. Numa escala de 1 a 10, a gente, detentor de um conhecimento, lembra, você estudou, você assistiu webinar, você leu blog, você está participando de meetups e etc. Você tem muita informação. E a nossa informação, ela reside ali, numa escala de 1 a 10, entre 8 e 10, digamos, pelo menos na nossa percepção. Tá? É aqui que está o nosso nível de expertise. E a gente parte do pressuposto, isso não é exclusividade de planejadores financeiros ou dos serviços financeiros destinados à pessoa física, isso acontece em várias indústrias. A gente parte do pressuposto de que o nosso mercado, o nosso potencial cliente, tem um nível de compreensão do que a gente faz do nível 4 ao nível 6, tá? Ficando ali no 5 na média. A gente acredita que o nosso expertise é maior, eles têm um nível menor, portanto, eu vou agregar valor ao ajudá-los. A gente cria toda uma estratégia de comunicação justamente para preencher essa diferença entre o nosso expertise e o nível de compreensão das pessoas com quem a gente conversa. E é aqui que a gente bola toda a estratégia de comunicação, toda a nossa elaboração de valor. Acontece que os nossos potenciais clientes, na verdade, estão aqui, entre 1 e 3 nessa escala de 1 a 10 no que se refere ao nível de compreensão deles. É aqui que está o nível de compreensão dos nossos leads. E quando a gente então se concentra a criar uma proposta de valor que vai o levar de 4 a 6 para 8 a 10 e estar compatível com a nossa mensagem, com a nossa linguagem, quem aqui já não teve aquela sensação? Mas as pessoas não entendem o que eu falo, parece que se as pessoas entendessem o que o planejamento financeiro pode fazer, se as pessoas tivessem a compreensão do valor, não é culpa delas. É porque a maior parte da nossa comunicação, ela é complexa demais, ela é ampla demais, ela não é diretiva, ela não é convergente. Aquilo que os nossos leads e potenciais entendem, justamente porque existe o chamado maldição do conhecimento. A gente sempre acha que o outro conhece mais, a gente sempre acha que o outro conhece perto do que a gente conhece. E a gente esquece de simplificar. Por isso que existe tensão aqui. Agora, o que a gente tem que fazer, né? Quando então os nossos clientes não entendem o que a gente faz? A gente tem que simplificar a nossa comunicação. E se tem uma coisa que todo mundo entende, é o problema que enfrenta.
Todo mundo entende, porque não só entende, mas sente uma angústia, um desafio, uma problemática que enfrenta. Então, ao invés de promover o planejamento financeiro completo, concentrem-se em resolver um problema. Tá? Essa é a proposta, é aqui que a gente tem que estar, tá? Ajudando os nossos potenciais futuros clientes a articular o problema que enfrentam com clareza. Lógico, tem hora que nem mesmo as pessoas sabem os problemas que têm. Então você tem que desenvolver essa habilidade de articular melhor problemas. E no texto eu proponho um outro texto que eu escrevi acerca disso que vai te ajudar também. O que eu quero dizer, e eu destaco isso nesse texto que eu promovo, é o seguinte: quer entregar valor para o futuro cliente? Ajude-o a articular com clareza, absoluta clareza, qual é o problema que ele enfrenta. Se qualquer lead ou qualquer pessoa te enxergar como alguém que o auxiliou dentro dessa curva de compreensão a articular o desafio, a angústia, o problema que todo mundo enfrenta, eu tenho os meus, você tem os seus, você tem uma grande chance de ganhar essa pessoa e ela então destinar para você um bom nível de confiança. Agora, esse é o primeiro elemento, ou a primeira orientação do que a gente deve fazer. Depois a gente tem que mostrar uma solução. A gente tem que, depois do problema bem articulado, aqui é a sua hora. E repara, dentro de uma conversa, a primeira parte é totalmente sobre as outras pessoas, é você estando, de fato, se posicionando como alguém que se importa com o que o outro está falando. Alguém que está ouvindo não apenas para esperar um momento para parecer interessante, mas de fato porque está interessado. E quantos de nós, muitas vezes a gente não ouve, não está escutando, única e exclusivamente para, agora é o gancho para eu mostrar o quão interessante eu sou. Não é isso que eu estou dizendo. Ajude a articular o problema. Mas aí chega a hora de você ter que mostrar uma solução. Ok? E aqui você tem que ser diretivo, objetivo e realmente falar assim, olha, eu tenho um kit de ferramentas, um tipo de expertise que pode te ajudar exatamente nesse problema. Não é fazer um super planejamento financeiro, mas é resolver o problema. E aqui também eu escrevi outros 2 artigos que eu te convido a ler. Como dar bons conselhos para um cliente, parte 1 e parte 2, está no blog da academia que você pode visitar e o link também no texto logo abaixo desse vídeo. Então, primeira coisa, você tem que ser capaz de, ajudar o cliente a articular um problema. 2, você tem que mostrar uma solução para ele. E o terceiro passo é você precisa adotar um pouco a postura de um artista e pintar uma aspiração. Pintar para ele como é que a sua vida vai ficar depois que, a partir da solução que eu vou te conduzir, a gente resolver o problema que você articulou. Então há uma sequência aqui. Problema, solução, aspiração. Né? Se eu tivesse que fazer um outro desenho, tentando fazer um paralelismo com aquele inicial, aqui a estrada do seu cliente é a estrada da sua melhor versão, da melhor versão dele. E ele tem um problema. Você quem dá a luz, você quem dá o sinal verde com o seu conjunto de soluções. Mas para que ele se engaje nisso, é fundamental que você mostre, é ali que a gente pode chegar aspiracionalmente, é isso que eu enxergo como o reflexo, o produto dessa solução a partir da clareza que a gente teve com o problema. Ok? A gente pode chamar isso de um método PSA. Tá? Problema, solução, aspiração. Problema, solução, aspiração. Método PSA. E aqui eu quero te dar, conforme eu prometi no texto, 3 exemplos, tá, de talvez casos clássicos de como que o método PSA pode funcionar. Então vamos pegar, por exemplo, o caso de um endividado. E nos textos que eu referencio nesse texto, eu também discorro melhor acerca do que é um problema externo
e de qual é a manifestação interna do problema externo e como e por que é ali que você tem que se concentrar. Então, olha só, um endividado, o problema, tenho dívidas, mas a manifestação interna desse problema é sinto-me incapaz de prover para a minha família. E é ali que você tem que atuar. Porque eu tenho dívidas, ele vai buscar no Google soluções, ele vai buscar o como das coisas. Mas se você ajudá-lo a articular com clareza não só o problema externo, mas a manifestação interna do problema que ele ou ela enfrentam, você então ganha valor na percepção do seu cliente. E aí você vai ter que propor uma solução. Talvez você vai ter que dizer, a gente vai ter que encarar o problema como protagonistas e não como vítimas. Se existe a dívida, existe um endividador, eu vou te ajudar a resolver isso. As pessoas não temem esse tipo de abordagem, porque elas já não querem mais o mesmo de sempre, o mais do mesmo, que é, coitadinho, tudo isso pode acontecer com todo mundo. Olha, você é protagonista, você vai conseguir sair dessa, eu vou te ajudar a sair dessa. A gente vai ter que ter uma clareza no seu orçamento, a gente vai ter que saber todos os seus recebimentos, todos os seus pagamentos, e eu tenho um modelo para te ajudar com isso. A gente vai ter que ter muito diálogo para unir a família, maturidade para fazer algumas renúncias, e eu vou te conduzir nisso, eu vou te ajudar a fazer boas decisões para que você não fique mais perdido em más escolhas. Ainda, a gente vai ter que mapear todas essas suas dívidas, correr para o credor e não correr do credor e buscar uma consolidação. E, naturalmente, é fundamental que a gente tenha um orçamento realista para a gente poder construir um futuro próspero. E, aspiracionalmente, eu acredito que, a partir daí, vocês vão ter clareza sobre escolhas e o sentimento de que venceram uma batalha que alguns sequer decidem enfrentar. Vocês decidiram enfrentar. Isso tem que ser louvado. E depois que a gente passar por essa solução que eu vou propor, olha que bacana o sentimento de renovação, de vitória, de força que a família vai ter. Agora, vitoriosos, então vocês estão fortes, maduros e bem preparados para viverem uma vida que vale a pena e construírem um futuro do qual seus filhos vão se orgulhar. Que tal a gente começar? A gente vai resolver esse seu problema dessa forma e chegar nesse tipo de família. Um outro caso, por exemplo, num casamento financeiro disfuncional. O problema, muitas vezes externamente colocado por um lead, por um potencial cliente, é a gente não consegue conversar de forma funcional sobre o dinheiro, mas a manifestação interna daquele problema é muito mais relevante, talvez até muito mais grave, que diz, um pensando do outro, será que ele realmente me ama? Será que ele realmente me respeita? A gente não tem confiança acerca disso, a gente não consegue encontrar um bom caminho para tratar dessas questões e você vai propor a sua solução. Que tal menos de quem está certo e quem está errado e mais do o que é certo e errado? Ou vocês devem concordar comigo, casal. Geralmente a conversa de vocês vai para quem é certo, quem está errado e essa é uma conversa divergente. Eu vou ajudar vocês a criarem conversas acerca do que é certo e o que é errado, porque existem coisas erradas, mas menos quem e mais o que, e isso é uma conversa convergente. Ou vocês não querem convergir? Que tal a gente buscar uma unidade mesmo sem a uniformidade? Cada um pode atuar de uma maneira diferente, de uma forma diferente, mas que tal a gente buscar unidade? Vocês já conversaram sobre isso com alguém? Eu vou ensinar vocês a tomarem decisões 3D e não mais a fazerem escolhas cuja renúncia sempre traz uma dor e é por isso que depois a gente compensa muitas vezes não conversando sobre o assunto ou consumindo de maneira não planejada. Qual é a melhor versão da família de vocês? Então a gente entrar numa agenda e poder ter um diálogo produtivo, claro, bacana sobre qual é a manifestação da melhor versão da família de vocês. Quais são os sonhos um dos outros? E aí, lógico, a gente vai buscar um orçamento sobra zero. Então, repara que quando você está mostrando a sua solução, você está fazendo um planejamento financeiro e você tem até, muitas vezes, que fazer um planejamento financeiro muito completo. Mas não foi isso que você promoveu no primeiro lugar. Antes você disse, vamos resolver um problema. Eu tenho a solução. Nesse caso, se a solução bem implementada,
A aspiração é um casamento repleto de amor, de respeito, de amizade, boas conversas centradas no que é certo e não mais discussões que não têm fim, centradas em quem está errado e quem está certo. Ainda, que tal vocês então poderem criar filhos que crescem no lar, que conversam de maneira positiva, com unidade, acerca do dinheiro, do futuro e dos objetivos da família. Esse é o tipo de família que eu enxergo para vocês. Que tal a gente começar? Terceiro caso, um investidor desconfiado. Né? Ele saiu do banco, ele foi para o agente autônomo de investimento, ele está com aquela sensação de que trocou 6 por meia dúzia, é tanta e tanta informação, toda hora um e-mail sugerindo para que troque isso por aquilo, ele está desconfiado. E ele então diz, poxa, eu não sei se meus investimentos estão bem planejados. Mas a manifestação interna desse problema externo é, eu estou inseguro com o meu futuro, apreensivo com a minha vida. E eu estou tomado pela ansiedade. Minha performance no trabalho já não é mais a mesma. Minha energia para estar com a minha esposa, com os meus filhos, já não é mais igual. Você vai ter que mostrar uma solução para ele. A gente vai precisar conhecer mais sobre seus fluxos de estoque. A gente vai precisar, para poder realmente entender sobre os seus investimentos, saber sobre o teu orçamento. O teu orçamento é rei para a gente ter uma clareza acerca disso. Esse conhecimento dos seus fluxos e do estoque e dos seus projetos de vida, vai então ser um impedimento para que o texto fora de contexto, que só serve de pretexto para o cara que te vende investimento, se aplique. A gente vai ter, talvez, uma reunião com quem cuida dos seus investimentos e eu vou te ensinar a fazer perguntas que não necessariamente eles gostem que sejam feitas. Não só sobre a transparência de como são remunerados, mas acerca da clareza do quanto custa a transparência deles para você, cliente. Quem não vai querer ter um cara desse do lado? Quem não vai querer? E a aspiração é você ter a compreensão, a segurança, a paz, a plenitude de que mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz. Que tal a gente começar a te dar tranquilidade, a desescalar essa tensão que você está sentindo, ao ter um verdadeiro planejador financeiro que está do mesmo lado da mesa e não transacionando alguma coisa. Ou então criando um plano só para depois ser justificada a compra de um produto de investimento ou de um seguro. Que tal a gente começar? Pessoal, para refletir e praticar o texto de hoje, o conteúdo de hoje é bastante prático. O meu convite é, que tal você escrever a sua tabela com a sua versão do método PSA, problema, solução, aspiração. Então, primeira pergunta, quais são os principais problemas que você está apto a ajudar a resolver? Talvez não sejam todos ainda, talvez você consiga fazer isso numa escala. Poxa, aqui eu sou craque, aqui eu estou bem, mas eu posso me desenvolver. Poxa, aqui eu ainda estou frágil, mas eu sei como me desenvolver, eu posso consultar pessoas, eu posso me aprimorar nisso. Mas quais são os problemas que você se considera apto a guiar alguém, a ajudar alguém para resolver? Reflexão número 2. Quais são as soluções que você entrega para cada um desses problemas? Existe um problema, você tem que ter a solução. Entenda, se você montar uma tabela onde você começa a desenhar quais são os potenciais problemas que as pessoas que eu conheço, e é só você estar atento ao que está sendo conversado ao seu redor, no clube que você frequenta, na escola dos seus filhos, na rede social que você faz parte, esteja atento e comece a montar um mapa, um backlog pessoal do seu expertise. E por fim, qual é a imagem aspiracional que pode ser desenhada com cada uma das soluções que você propõe para cada um dos problemas que você conseguiu mapear na reflexão número 1, ok? A minha ideia é que a gente amplie esse diálogo. Amplie esse diálogo muitas vezes até com a seguinte provocação. Mas André, depois que eu resolver o problema está resolvido, deu certo. O cliente deixa de ser meu cliente? Ele continuaria comigo? Será que eu não estou criando nele uma expectativa de algo com finitude? Eu deixo aqui essa pergunta para quem quiser ampliar essa conversa e continuar essa conversa nos comentários abaixo e eu me comprometo em participar dessa agenda, desse diálogo com você, ok?
Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Em cerca de 15 dias a gente volta, mais textos ali na Academia de Planejadores, mais precisamente no academiadeplanejadores.com.br/blog. Espero que você curta esse conteúdo. Não deixe de me dizer o que é que você achou. Obrigado, pessoal. Um abraço.